gente já começa a se preocupar, né? Então, é muito especial contar com a presença de vocês. Para nós iniciarmos essa manhã, me veio ao coração 2 textos bíblicos. Um em Salmos 119, e olha o que diz no verso 9. Como pode um jovem manter para a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus caminhos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E em Lucas 18, 15 e 16. Quando as crianças vinham a Jesus, e olha o que Jesus diz: o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Então, nós como pais, eu tenho esse prazer de há pouco tempo na minha vida ser pai. Temos este dever bíblico, como diz lá em Salmos, de levar a palavra às nossas crianças e mantê-las no caminho. Muitas vezes manter é bem mais complicado, né? Estou percebendo isso. Então, que o Senhor nos abençoe essa manhã. Vamos orar então. Curve sua cabeça onde você está. Senhor Jesus, eu quero te agradecer grandemente, Senhor, por esta manhã, onde nós podemos tratar de um assunto tão atual, e de um assunto que muitas vezes, Senhor, pode estar dificultando o nosso relacionamento com os nossos filhos, um assunto que pode estar na nossa cabeça, mexendo para lá e para cá, e a gente sem saber como lidar com isso, Senhor. Esteja conosco nessa manhã, usa a Elke, Senhor, para conosco, para que ela possa realmente trazer ferramentas importantes e explicar um pouco de tudo isso que nós temos passado neste mundo que tem se modificado tão rapidamente ultimamente, Senhor. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Eu quero então apresentar a doutora Elke Fernandes, que está aqui conosco. Ela aceitou vir trazer essa palavra de muito bom grado, eu agradeço. E se vocês não se constrangerem, nós poderíamos dar uma salva de palmas para ela? Muito obrigado. Muito obrigado, Elke. Que Deus te abençoe. E eu quero deixar, vocês vão escutando tudo que ela tem a falar conosco. E nós teremos ao final um tempo de perguntas, tá bom? Então, você vai anotando aí o que poderia, de alguma dúvida que você tenha. E daqui a pouco eu vou passar um papelzinho, a gente vai fazer a seleção disso e trazê-la para o fim, tá bom? Então, muito obrigado. Obrigada. Bom dia, obrigada pelo convite, obrigada por vocês estarem aqui hoje, sábado de manhã, para a gente conversar sobre esse tema. E antes de começar a falar, eu tenho por hábito, eu gostaria de... O Rosimar orou, mas é um hábito orar novamente, né? Quero também fazer uma oração a Deus. Pai querido, muito obrigada por essa oportunidade, Deus, de estar aqui falando de um assunto, como disse o Rosimar, tão atual, Senhor Deus, mas que tem impactado diretamente a vida de todos nós, de nós pais, de nós também pessoas no mundo em que estamos absorvidos em tantas tecnologias, Senhor, tantas vezes nosso tempo, a forma como usamos nosso tempo, em família, no trabalho, nosso tempo pessoal, Senhor Deus, nos dê sabedoria, nos capacita a discernir cada coisa como deve ser feita, Deus, para que a Tua presença resplandeça em nossas vidas, para que nada, e nem as mídias, nem a internet venha tirar aquilo que é do Senhor em nossas vidas, Deus. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de falar sobre isso, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos falar sobre o comportamento infantil na era da internet, mas não só sobre o comportamento infantil. Nós vamos refletir um pouco sobre como o momento atual, já de alguns anos para cá, em que
cada vez mais as tecnologias estão presentes em nossa vida, de que maneira isso tem impactado o nosso dia a dia. Então, quando nós falamos em internet, em tecnologia, nós pensamos, isso é bom, isso é ruim, e eu quero começar dizendo que, em minha opinião, é bom. Por exemplo, olha aqui, nós temos aqui, né, toda a projeção, os telões, a própria palestra que eu preparei, tudo isso foi feito através de pesquisas também na internet, de pessoas que têm estudado o tema em vários locais, não só do Brasil, mas de vários países no mundo. E a internet me proporcionou fazer pesquisa e trazer esta palestra para vocês. Então, ela é muito útil em nossa vida. E também deve ser útil na vida dos nossos filhos cada vez que eles vão crescendo. Mas o importante é sabermos como utilizar a internet. E eu penso que talvez a nossa dificuldade seja essa. A forma como a internet e a tecnologia, de um modo geral, é utilizada. Então, nós temos aqui um breve histórico, apenas para que nós localizemos um pouco de onde nós estamos nessa história da internet, desde que ela foi descoberta em 1969 nos Estados Unidos. Não é o meu objetivo entrar em detalhes sobre a história, mas apenas uma localização breve. No Brasil, ela pela primeira vez, ela chegou em 1988, no Rio de Janeiro. E em 1996, aqui no Brasil, surgiram os 2 primeiros portais privados de internet, chamados AS e UOL. O UOL ainda temos atualmente. Em 2000, surgem as primeiras provedoras de acesso gratuito, como o IG, e ainda nessa fase a internet era discada. Eu me lembro, né, talvez alguns de vocês se lembrem também da internet discada, que era mais lenta, enfim, mas já eram, né, naquela época, assim, um grande progresso, era muito diferente. Eu me lembro quando a internet era discada. E a partir de 2004, então, ela começou a se popularizar com as redes sociais, como o Orkut, que atualmente não existe mais, e posteriormente o Facebook, que nós ainda temos acesso, e várias outras redes sociais. Então, apenas para localizarmos, quando é que tudo começou, né, e localizar onde estamos nessa era da internet. E aqui, então, como eu disse, eu vejo sim, e quero que vocês também estejam compreendendo que eu não estou aqui falando mal da internet, embora nós vamos falar de muitos aspectos difíceis a serem tratados com crianças e adolescentes muitas vezes, mas a internet nos traz assim inúmeros benefícios. Inúmeros benefícios. Eu citei alguns, como o preparo dessa palestra, como as próprias projeções que estão aqui, né, ligadas à tecnologia de maneira direta ou indiretamente ligadas à internet, os serviços online, as compras que nós podemos fazer online, as crianças podem fazer pesquisas online, estudos. Como eu disse, a minha própria pesquisa para trazer essa palestra também se deveu maior parte dela em pesquisa por internet. A conectividade entre pessoas. Às vezes nós temos parentes, amigos distantes, em outras cidades, em outros estados, talvez até em outros países, e muito facilmente conseguimos nos comunicar com eles. Tudo isso se deve à tecnologia. Nós devemos, então, nos lembrar o quanto a tecnologia é útil em nossas vidas. Esse neurocientista, ele colocou uma coisa que enfatiza essa utilidade e até os benefícios possíveis da internet para o nosso cérebro. Ele diz assim, que a exposição à internet, ela beneficia alguns dos nossos circuitos cerebrais, fazendo com que eles se tornem mais fortes, como se fosse o nosso cérebro indo à academia treinar com um personal trainer. Então, isso é o seguinte: quando nós usamos alguns recursos da internet, mesmo que nós não estejamos percebendo,
algumas funções ou algumas áreas do nosso cérebro, elas são estimuladas. Por exemplo, memória, né? Algumas habilidades atencionais específicas, né? Algumas habilidades de mudança de foco, tem várias funções cerebrais de nomes específicos dentro de uma especialidade da neuropsicologia, por exemplo, que são ativadas e podem ser fortalecidas com o uso da internet. Mesmo que nós percebamos, mesmo que nós não estejamos percebendo. E até diante dessas pesquisas realizadas, onde se observou alguns benefícios da internet sobre o cérebro, hoje existem alguns sites ou alguns programas da internet que se dedicam a treinar ou a trabalhar essas áreas ou essas habilidades específicas do cérebro. Tem alguns que treinam memória, tem alguns que treinam habilidades matemáticas, programas específicos que, após diagnósticos médicos de pessoas que tenham dificuldades específicas nessas áreas, são direcionados para esses treinamentos. Crianças, por exemplo, crianças, adolescentes, adultos com diagnóstico de autismo, há programas na internet onde se exercitam algumas habilidades. É isso que esse cientista se refere, eu estou aqui falando o que ele diz, mas de uma maneira prática, quando ele fala do personal trainer, do nosso cérebro. Tá? Que a internet pode fortalecer alguns circuitos cerebrais. E é claro que isso fortalecer alguns circuitos cerebrais quando bem utilizada. Quando mal utilizada, ela vai fortalecer alguns outros circuitos que podem levar também à dependência, à impulsividade. Então, quando eu falei desses programas, eles são programas direcionados para treinamento após um diagnóstico realizado, né? Mas está aí mais um benefício e utilidade da internet. E quando nós pensamos sobre os nossos filhos, o que tem mudado no comportamento de crianças e adolescentes com o uso da internet, eu acho importante que nós, adultos, também possamos parar e refletir. Como eu uso a internet? Como você usa a internet? Porque eu acabei de dizer que a internet nos traz vários benefícios. E aí, em seguida, nós vamos entrar em uma outra parte dessa palestra em que eu vou falar das possíveis dificuldades que também o uso excessivo ou o uso inadequado da internet pode trazer, principalmente para crianças e adolescentes, que é o tema que estamos falando hoje. Mas como você usa a internet? Vamos, então, a algumas perguntas para reflexão. Quanto tempo, não estou dizendo aqui de trabalho, eu sei que há pessoas que trabalham diretamente com a internet, computador, enfim, mas não em seu horário de trabalho, quanto tempo, mais ou menos por dia, você usa internet? Pensando em celular, tablet, computador, enfim, Netflix, internet em vários aspectos. Tá? Então, essa é a primeira pergunta, para pensar assim, refletir. E com que finalidade você usa? Nesse tempo que você está usando fora do seu horário de trabalho, com que finalidade você tem recorrido à tecnologia? Tem sido útil? Esse tempo que você utiliza ou que você investe em internet fora do seu tempo de trabalho, qual a utilidade, qual a finalidade? É apenas para distração? Ok, né? Só para que você reflita. Tá? Em que atividades? Você vê filmes? Você, nesse período, está em redes sociais? Que sites que você tem visto? Por onde você navega? Quais os tipos de aparelhos? Você usa mais tablet, celular,
é no seu quarto, o Netflix na sala onde todos estão vendo filme, como é isso, em que local da casa, como eu disse, é sozinho ali no quarto, vendo no celular ou no tablet, em público, onde está o computador da sua casa. Enfim, todas essas reflexões são importantes. E se você usa mais de um estímulo ao mesmo tempo, está ali na frente do filme ou do computador e olhando as redes sociais aqui no celular e com fone de ouvido, ouvindo a música enquanto pesquisa o que vai comprar na internet. Isso é usar mais de um estímulo ao mesmo tempo, que não tem sido raro. Estou vendo algumas pessoas dando um sorrisinho, nem vou olhar para vocês, mas é assim. Por quê? Porque a forma como nós nos comportamos também está ensinando direto ou indiretamente aos nossos filhos como se comportar, inclusive em relação à internet. Então, se você faz um uso consciente da internet, né, nesses momentos em que a gente aqui parou para refletir, ok, excelente. Se você não está fazendo um uso tão consciente quanto você gostaria, então, pelo menos, se você quer que o seu filho ou filha, enfim, faça um uso melhor da internet, ou se você tem alguma dificuldade, alguma queixa em relação a como eles estão usando a internet, então também reoriente o seu uso. Ou façam isso em conjunto em casa. Se você faz um uso consciente, como eu já disse, ainda assim é possível que o seu filho ou filha tenham algumas dificuldades que precisam ser orientadas em relação ao uso da internet. Por quê? Porque a criança e o adolescente, eles estão em desenvolvimento, nós vamos dizer um pouco sobre isso, inclusive em desenvolvimento cerebral, a parte do cérebro que controla os impulsos, que fazem com que a gente tenha uma melhor capacidade de planejar o que a gente vai fazer, de seguir as metas daquilo que nós planejamos, essa parte do cérebro também está em desenvolvimento. Então, a criança e o adolescente precisam de orientação. Então, mesmo que nós façamos o uso consciente, isso já é um passo ótimo, de exemplo. Mas, ainda assim, nós vamos precisar monitorar o uso da internet em nossa casa pelos nossos filhos. Próximo. Nós vamos, então, falar um pouquinho, aqui eu coloquei só um primeiro slide de um resumo, digamos, do que eu vou falar em seguida, mas aqui nós temos um pouco de algumas mudanças comportamentais que a internet pode produzir. Então, assim, quando vai se fazer uma pesquisa para trazer o tema sobre a internet, é um assunto muito atual, e eu acho que vai ser atual ainda por muito tempo, né? Porque crianças e adolescentes, principalmente, que nasceram quando a internet já havia se popularizado aqui no Brasil, que por isso eu trouxe um pouquinho da história, depois de 2004, então elas já nasceram com muita facilidade de acesso à internet. A minha filha vai fazer no mês que vem 16 anos. Um dia ela me perguntou assim, mãe, como é que era o mundo sem internet? Eles não sabem mesmo. E é engraçado, ela perguntou e eu ri, assim, eu contei algumas coisas para ela, aquelas coisas que a gente conta de quando a gente era criança, que ela, né, fala assim, como assim? O que vocês faziam quando não tinha internet? E aí, então, por isso, é um tema, sim, muito atual, sempre, por muito tempo vai ser um tema atual, como eu disse, mas as pesquisas, quando a gente vai olhar, existem pesquisas com opiniões, muitas vezes até aparentemente contraditórias. Por quê? Porque, às vezes, o foco do que se está pesquisando é diferente. Né? Muitas vezes, quando vai se observar a metodologia das pesquisas, nem todas têm uma metodologia assim, muito adequada. Então, o que eu trouxe aqui
são questões que já se tem mais ou menos um consenso, já está bem estabelecido. Não são opiniões que se tem muito a questionar, embora sejam questionáveis, porque, como eu disse, existem pesquisas com resultados divergentes, mas aqui é o que está mais em consenso atualmente, tá? Não que não possa também mudar, mas vejam só, alguns dos problemas. E eu vou entrar um pouco mais em detalhe à frente, por isso eu vou citá-los agora, são dificuldade de socialização, provavelmente muitos de vocês, né, têm observado isso entre crianças e adolescentes. Quando eu digo socialização, com amigos não virtuais. Né? Na internet eles têm milhares de amigos, principalmente nas redes sociais, mas alguns desses adolescentes, não todos, alguns, quando chegam em contato pessoal, não têm a mesma facilidade. Então, alguma dificuldade na socialização. O uso problemático da internet é uma outra mudança que tem havido, ou até a dependência. Eu vou falar um pouco sobre essas características de dependência. Comportamento violento, uma das coisas que é muito questionável é se a internet provoca aumento do comportamento violento ou não. A gente pode falar um pouquinho também mais à frente sobre isso. Dificuldade de concentração, tá? Sedentarismo, um menor pensamento criativo. Então, assim, a internet amplia e muito a criatividade, porque ela traz recursos extremamente criativos. Por exemplo, quando eu fiz o PowerPoint, tem inúmeros recursos criativos que eu poderia utilizar. É que o meu jeito é mais assim, tradicional, então, né, eu fiz um PowerPoint mais básico, digamos, porque tem a ver com o meu jeito. Mas os recursos de criatividade da internet são inúmeros. Porém, o que eu disse é que ela diminui o pensamento criativo. Nossa capacidade de criar pode ser diminuída quando se faz uso excessivo da internet, quando se faz uso excessivo da criatividade da internet, quando você sai dali, o pensamento próprio criativo ele pode estar diminuído. Então, é importante frisar essa diferença. Os transtornos de sono, muitas crianças e adolescentes com dificuldades em relação aos horários de dormir, e problemas de autolesão, que também, até recentemente, estavam muito falados. Agora parece que diminuiu um pouco, né? Ouvimos falar menos, mas não diminuiu a intensidade desse problema de adolescentes se automutilando ou se autolesionando. Próximo. Então, vamos lá. Quando a gente fala num padrão de vício ou dependência da internet, sabe-se que 5 a 10% dos usuários de internet atualmente podem estar dentro de características que incluem esse padrão de vício. Tá? Isto é semelhante ao vício por outras substâncias, né? Como o vício por álcool, pelo tabaco, até por maconha, enfim. É um padrão de vício semelhante, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, em que existem, inclusive, alterações cerebrais vistas na ressonância magnética, vistas nos exames de imagem cerebral, e ativa regiões cerebrais, provocando alterações numa região cerebral chamada região de recompensa, que é a mesma região que faz com que pessoas que usem álcool, cigarro, cocaína, maconha e outras drogas também se tornem viciadas. Tá? Próximo, por favor. Esse slide eu vou ler, porque esse slide ele traz os critérios diagnósticos para o transtorno do jogo pela internet. Esse é o nome, transtorno do jogo. Esse transtorno inclui apenas o jogo, aquelas crianças, adolescentes ou até adultos que fazem jogo online. Esse critério foi publicado em um livro de psiquiatria chamado DSM-5, que é um livro utilizado por todos os psiquiatras para se fazer diagnóstico em psiquiatria. Tá? Então, é um livro, é um consenso de psiquiatria, de diagnóstico em psiquiatria.
Esse livro, ele diz que esses critérios, eles devem ser utilizados apenas para o jogo, mas não para outro uso de internet. Por exemplo, adolescentes que ficam muito tempo na internet. Porém, eu gostaria que aqui nós pudéssemos refletir, usar esses mesmos critérios para pensar sobre não só o jogo, mas uso em redes sociais, uso em outros sites também da internet. Para o diagnóstico de um transtorno do jogo, é necessário, em um período de 1 ano, ter pelo menos 5 desses critérios. Não precisa ter todos, e também não é ter somente um. Tá? São necessários 5 critérios. Tendo 5 critérios desses em 1 ano, caracteriza-se o transtorno do jogo. Eu vou ler, como eu disse, para vocês, tá? Então, 1, preocupação com jogos pela internet, em que o jogo se torna a atividade dominante na vida diária. Então, está na escola, está pensando em voltar para casa para jogar, ou falta a escola para jogar, ou sai com os pais, está pensando em voltar para casa para jogar. Esse é o critério 1. Sintomas de abstinência quando os jogos são retirados. O que é abstinência aqui? Ficar irritado, ficar pedindo toda hora, né? Chorar às vezes, é sentir falta, ficar pensando, mas manifestar que está sentindo falta. Principalmente nos adolescentes, eu vejo através da irritabilidade. Tá? Número 3, tolerância. A tolerância, quando se fala em dependência, caracteriza-se por necessitar cada vez mais daquela substância que se é dependente, cada vez de maior quantidade. Então, é assim. Se no início o adolescente jogava 30 minutos por dia, agora ele vai precisar de 1 hora, depois de 2 horas, depois de 5 horas. Meia hora não produz mais o mesmo efeito, a mesma satisfação. Isso é tolerância, que é o critério 3. 4, tentativas fracassadas de controlar a participação nos jogos pela internet. Então, a pessoa se programa, ou os pais pedem para o adolescente se programar a não utilizar a internet naquele sábado. E ele se propõe a fazer isso, porém não consegue. Isso é uma tentativa fracassada, que é o número 4. Vamos para o número 5. Perda de interesse por outros passatempos e divertimentos. Então, só pensa no jogo, não quer sair com os amigos, não quer sair com os pais. Uso excessivo dos jogos pela internet, apesar de conhecer os problemas deles decorrentes. Está tirando nota baixa na prova, vai dormir muito tarde, acorda cansado para ir para a escola. Ou seja, eu sei dos problemas decorrentes, o adolescente sabe, mas não consegue controlar o uso, ou os problemas não são suficientes para esse controle. Enganou familiares, terapeutas ou outros em relação à quantidade do tempo que usa os jogos. Então, é assim, vai dormir, fica com o celular ali debaixo da coberta para o pai e a mãe não verem a luzinha quando passam na porta do quarto. Ou, filho, que horas você dormiu ontem jogando? Eu dormi às 10, quando, na verdade, deitou, quando os pais dormiram, voltou para o computador para jogar. Então, esse é o critério 7. 8, uso dos jogos pela internet para aliviar ou evitar um humor negativo. Então, está irritado, está ansioso, está inquieto, volta para o jogo, fica tudo bem. Tá? Esse é o que estou lendo exatamente para mostrar para vocês como é isso na prática. Ou o 9, colocou em risco ou perdeu um relacionamento, emprego, oportunidade educacional ou carreira devido à participação em jogos pela internet. Por exemplo, não raro, adolescentes reprovam de ano ou perdem notas nas provas, que antes não era comum, porque estava na internet. Tá? Então, eu coloquei aqui os critérios para vocês verem que, não sei no dia a dia de vocês, mas eu que em um local específico eu trabalho, eu atendo crianças e adolescentes, é muito frequente, mesmo quando a queixa não está relacionada à internet, vão à consulta por outros motivos, mas a gente vê esse padrão. Está com dificuldade de aprendizagem. Durante toda uma pesquisa que se faz, pelo menos um dos fatores é o uso excessivo de internet.
está com problema de ansiedade, de estresse, enfim. Nem a internet, claro, não é um motivo, a causa de todos os problemas que o adolescente tenha de comportamento, mas é um dos fatores hoje a se pensar. Sempre, né? Sempre é um dos fatores a se pensar. Então, aqui nós temos assim, uma amostra grátis, né? Bem pequena, da possibilidade, por exemplo, do uso de algumas redes sociais. Então, tem algumas possibilidades. Tem adolescentes que têm todas, ou quase todas, e que ficam algumas horas por dia, né, se relacionando com amigos, enfim, nessas redes sociais. E a rede social é interessante, porque quando nós estamos conversando pessoalmente com alguém, mais ou menos 30%, 40% das nossas interações, em média, nós estamos falando algo sobre nós. Nas redes sociais, vocês já devem ter percebido, 80%, 90% das vezes, estamos falando sobre nós. Né? Postando, e aqui, como eu estou falando, eu disse nós, mas estou falando de adolescentes. Né? Eu, por exemplo, eu não tenho rede social, só tenho WhatsApp. Mas os adolescentes postam 90% das vezes. Tem um adolescente que balançou a cabeça aqui, não, parabéns, tá? Mas isso é estatística, não quer dizer que cada um de vocês faça isso. Coisas sobre si mesmo. Então, são postagens egocêntricas, né? Eu estou bem, olha como estou lindo, olha como eu estou na festa, olha como eu estou maravilhosa, olha aqui o que eu estou comendo. Olha. Sempre coisas lindas, maravilhosas. Então, vocês já ouviram falar, já conhecem aquela história de que muitas vezes as redes sociais, quando você entra, você se sente infeliz. Porque lá todo mundo é feliz, maravilhoso, sempre está viajando, sempre está bem vestido, sempre está bem-humorado, sempre está comendo coisa boa, sempre está, enfim, só coisas boas. E a gente adulto entende que não é assim, mas muitas vezes a criança e o adolescente não conseguem compreender isso. Então, a sensação de infelicidade também pode ser um dos fatores que o uso frequente ou o uso excessivo da rede social traz. E o que acontece no cérebro, então, em relação ao uso dessas redes sociais? Os nossos neurônios, eles se comunicam através de sinapses. Eu trouxe só as imagens aqui para ilustrar, mas as sinapses, as comunicações dos neurônios, eu quero que vocês imaginem uma rua. Tá? Então, imagine uma rua onde... uma rua que vai para uma chácara, para uma fazenda. A quantidade de carros que passa por ali em uma hora. Então, isso seria a comunicação entre os neurônios das sinapses. Os neurotransmissores seriam esses carros, serotonina, noradrenalina, dopamina, que vocês já ouviram falar. Então, imaginemos que seriam esses carros passando por essa rua. Quando nós falamos nessa rua que vai para uma fazenda, e esses carros passando, que seriam os neurotransmissores, então eu quero ilustrar, isso seria mais ou menos, só uma ilustração, da comunicação dos nossos neurônios quando nós estamos dormindo. Ali é para respirar, para não esquecer de respirar, é quando nós sonhamos, né? Então, é uma comunicação bem mais ocasional do que quando nós estamos acordados. Por exemplo, quando estamos acordados, e aqui eu falando com vocês estão me ouvindo, mas eu falando, ou quando estamos conversando, uma conversa entre familiares, enfim, no horário de almoço, para ilustrar, essa comunicação que antes era numa fazenda seria uma comunicação de uma cidade como Curitiba, por exemplo, no domingo à tarde. Tá? Um pouquinho mais de fluxo, um pouquinho mais de carros, um pouquinho mais de neurotransmissores. E aí já vamos passar, de uma vez, para o uso de redes sociais ou de internet, ou uso excessivo. Isso seria uma cidade como São Paulo, no horário de pico, num bairro, numa rua, não sei, de muito fluxo de carro. Então, os neurotransmissores ali estão a
muito, a 1000 por hora, né? Muito vapor, assim. Então, a chance de colisão, a chance de um acidente, a chance de um atropelamento é muito maior. Assim é com o cérebro. Quanto mais uso excessivo e desordenado do cérebro, maior o risco de dar problemas. Por isso, o uso excessivo da internet também pode trazer consequências para a nossa saúde mental. Um dos fatores do aumento de ansiedade, aumento de impulsividade, aumento de vários transtornos se deve a um hiperestímulo cerebral também. Né? Uma rua onde passam poucos carros, onde o trânsito é organizado, tem um menor risco de colisão, a princípio, do que um trânsito desordenado e de fluxo muito intenso. Ok? Imagine isso em um cérebro de uma criança ou de um adolescente que está em desenvolvimento. Estas duas áreas eu destaquei porque o sistema de recompensa, eu citei lá atrás, que é a área cerebral que é estimulada também com o uso da internet, que é a área que dá a sensação de bem-estar. Então, quando estamos pesquisando um site de compras, de relacionamentos, e que aquilo dá, né? Eu vou comprar, eu quero um computador novo, eu quero um carro novo. Essa sensação de bem-estar estimula essa área chamada área de recompensa, e quando sai da internet ou daquela situação qualquer que seja que estimulou essa área cerebral, a tendência é que o seu cérebro volte a pedir novamente. E a internet estimula bastante a área de recompensa cerebral. Por isso o risco de dependência. Porque quando a criança, o adolescente ou o adulto saem da internet, o cérebro pede de novo a liberação de neurotransmissores nessa área. Por isso a tendência de voltar. Sai, o cérebro quer mais. Sai, o cérebro quer mais. Por isso o risco de dependência da internet. E o córtex frontal é a área cerebral que controla também, tem várias funções, mas é a área que controla nossos impulsos, eu disse lá atrás, que nos dá a capacidade de organização, de planejamento, de seguir metas, de cumprir objetivos, de alcançar aquilo que nós planejamos, de esperar um tempo para conseguir alcançar também o que nós planejamos, de não agir de acordo com os nossos instintos. O córtex frontal nos dá essa possibilidade de pensar, de planejar, de ponderar o que é melhor. A criança e o adolescente estão ainda em uma fase de desenvolvimento do córtex frontal. Também o adolescente, não só a criança. Então, eles têm menor capacidade de planejamento, menor capacidade de controle de impulsos que o adulto. Por isso, eles precisam de supervisão para tudo. Por isso, os nossos filhos precisam de nossa supervisão por pelo menos 18 anos da vida deles, porque eles estão em desenvolvimento. E a internet, estudos também, como eu disse, pesquisas que eu estava vendo enquanto preparava a palestra, pesquisas feitas principalmente na China, mostraram que essa área, o córtex frontal, ele sofre uma leve atrofia, mostrado em exames, em ressonâncias magnéticas funcionais, ele sofre uma leve atrofia em adolescentes que usavam excessivamente a internet, cerca de 10 horas por dia, excessivamente mesmo. Mas aqui eles pegaram um grupo extremo para observar os efeitos disso no cérebro. E reduz esse córtex frontal, ou seja, fica ainda com uma capacidade menor de planejamento, de controle de impulsos, de aguardar recompensas futuras. Eu vou esperar para comer a sobremesa depois do almoço, eu vou esperar, vou estudar para tirar uma nota boa. Então, essa capacidade de aguardar, que também está relacionada ao córtex frontal, fica prejudicada. Por isso, é tão questionável, né, se a internet agrava ou não o risco de o adolescente se tornar violento. Em minha opinião, principalmente baseado nessas questões neurobiológicas, eu penso que sim. Tá? Além do que, o ambiente onde nós crescemos e vivemos como natural, nós achamos que aquilo é natural, porque é um ambiente que nós entendemos ser o normal. Se um adolescente
cresce, uma criança e adolescente crescem 8 horas, 4 horas, 5 horas, 10 horas, jogando games violentos, eles vão entender aquilo como algo natural, pelo menos assim, não que matar seja natural, mas vai dessensibilizá-los, tornar a violência menos impactante para eles, tá? Além de, como eu disse, atingir o córtex frontal. Então, vamos lá. Para concluir, eu vou apenas fechar alguns desses raciocínios que eu fiz com vocês, relacionados ao comportamento da criança e o uso da internet. Então, aqui, a Academia Americana de Psiquiatria, ela recomenda, isso é outubro de 2016, foi a última recomendação da Academia de Pediatria, que bebês entre 0 a 2 anos de idade não tenham qualquer exposição à tecnologia, crianças de 2 a 5 anos devem ter acesso restrito a 1 hora por dia. Estava dito anteriormente que até os 18 anos, então, seriam 2 horas por dia. Atualmente, nessa recomendação, até os 18 anos com supervisão de um adulto. Não diz o tempo, mas com supervisão de um adulto. Próximo. Aqui eu volto a falar que o cérebro é negativamente afetado pelo uso excessivo da internet. Imagina uma criança muito pequenininha usando internet, ela rapidamente vai querer novamente aquele estímulo. É como você dar para uma criança, ou pensem vocês adultos, acredito que todos aqui gostem de sorvete. Se vocês não gostam, pensem em um doce que vocês gostem muito, um doce muito doce. Então, você vai num buffet de sorvete todos os dias, toma sorvete, né, como você gosta, e, de repente, um dia, alguém te diz, hoje você não vai tomar o sorvete, você vai comer esse pedacinho de maçã. O doce da maçã, para você, não vai ter a mesma graça do doce do sorvete, porque o cérebro acostumou com o estímulo de açúcar muito acima do açúcar da maçã, o açúcar da fruta. Isso é cerebral também, tá? Com a internet é a mesma coisa. Uma criança, ela se acostuma com o estímulo da internet e aquilo libera, como eu disse, neurotransmissores num nível muito mais alto do que brincar de carrinho, assim, passando a rodinha do carrinho no chão. Ou pegar uma boneca e trocar a roupinha da boneca, e brincar de casinha. Então, a tendência é que a criança queira voltar para a internet. Porém, isso provoca efeitos cerebrais, diminuição, eu já disse, altera córtex frontal. A criança, esse córtex frontal ainda é muito pouco desenvolvido, então dificulta o autocontrole da criança. E a gente vê ainda mais, é natural que a criança, em um determinado momento da vida e do desenvolvimento, tenha crises de birra. Mas aí a gente vê crianças de 8, de 9, de 10, de 12, de 20 anos fazendo birra por conta de internet. Próximo. Aqui, também um dos fatores é o aumento do risco de obesidade, né? Porque passa-se tempo em frente à tela, está ali alimentando. Isso aqui é um estudo de pediatria, mas também tem a questão do estímulo cerebral. Eu volto, insisto a falar nisso, por quê? Porque a mesma área que dá o bem-estar do alimento é a área que a internet estimula com a sensação de bem-estar, que eu falei isso aqui várias vezes para vocês. Então, quando a zona de recompensa e do bem-estar está hiperestimulada, todas as outras funções que a gente busca bem-estar tendem a estar hiperestimuladas. Em minha observação, eu vejo que quem usa excessivamente internet tende a ter maior risco de compulsão alimentar. E eu vejo uma associação muito forte disso, maior risco de compulsão alimentar com o uso excessivo de internet, porque a área cerebral estimulada pelo uso de internet é a mesma área estimulada quando se come excessivamente açúcar ou carboidrato, por exemplo. Tá? Então, uma coisa está associada à outra.
Esse aqui eu vou ler para vocês terem uma ideia, porque tá ligado, tem números aqui. 70% dos pais não supervisionam o uso de tecnologia dos seus filhos e 75% das crianças estão autorizadas a ter tecnologia em seus quartos. 75% das crianças com idade entre 9 e 10 anos são privadas de sono e, como consequência, suas notas da escola são negativamente impactadas. Veja, esse não é um problema de vocês, é um problema de todos. Eu também tenho filho, então também tenho que supervisionar. Essa questão que diz que 75% das crianças estão autorizadas a ter internet no quarto, eu acho que, eu me lembro a data, 2012, acho que em 2018 é quase 100%, porque eles têm celular, né? E eles estão com o celular com eles. Então, é muito difícil a criança não ter tecnologia no seu quarto atualmente. Então, não é para vocês se sentirem sozinhos, né? Todos que têm filhos vivem isso. Então, aqui, mais uma vez, está citando o aumento da incidência de transtornos mentais em crianças e adolescentes, e essa pesquisa atribui esse aumento de transtornos mentais também ao uso excessivo de internet, que é, como eu disse, lembram daquela via muito movimentada, com fluxo intenso de carros e, muitas vezes, um fluxo não organizado, o risco de colisão é maior. Então, o uso excessivo da internet, sem dúvida, é um dos fatores que tem aumentado os transtornos mentais em crianças e adolescentes, inclusive dificuldade de concentração. Tá? Aqui, volta-se a falar sobre a questão de comportamentos violentos. Como eu disse, é questionável, mas, em minha opinião, já expliquei, né, para vocês os motivos por que eu acho que, sim, a internet aumenta comportamentos violentos. Primeiro que os jogos violentos, enfim, exposição à violência na mídia dessensibiliza criança, adolescente, adulto. Quem está vendo violência todo o tempo começa a achar aquilo menos impactante, e também pela questão do lobo frontal que eu expliquei para vocês. Aqui também, falando sobre a questão da supervisão dos pais, né, que muitas vezes nós não conseguimos, como pais, supervisionar o uso de tecnologia, muitas vezes porque nós também podemos estar ligados na tecnologia. Por isso eu fiz aquela reflexão inicial, e diz que 1 em cada 11 crianças de entre 8 e 18 anos podem estar viciadas em tecnologia. Caminhando para o final, quero dizer para vocês, antes das perguntas, né, vamos refletir então sobre as vantagens de um uso moderado da internet. Então, é importante que os nossos filhos usem a internet? Sim, é importante, porque nós todos vamos lidar a nossa vida inteira com isso, com a internet. E nós devemos, então, aprender a extrair o que nós podemos de melhor da internet para as nossas vidas. Então, não é não usar, não é proibir, não é criar conflito em casa por conta da internet, mas é ensinar como usar a internet de uma maneira que seja construtiva e evitar que os nossos filhos se tornem dependentes da internet. Então, temos aqui algumas vantagens, somente para frisar para vocês que nós não devemos ser contra o uso da internet em nossa casa, né? Respeitando as recomendações, respeitando a supervisão. Mas ela tem inúmeras vantagens. Apenas aqui eu coloco algumas, lembrando que nós devemos ensinar para os nossos filhos quais são essas vantagens. Ao fazer as pesquisas na escola, eles vão aprendendo a extrair da internet coisas bacanas, facilita a socialização, então eles começam a se comunicar, conhecem novas pessoas, até nos próprios ambientes onde eles frequentam, conhecem, talvez, através das próprias redes sociais, amigos dos amigos que eles já tenham, mas depois é importante que esses amigos também tenham um relacionamento pessoal e não só virtual. Então, tem inúmeras vantagens, mas é importante o uso moderado e a supervisão.
As desvantagens do uso excessivo também nós acabamos de falar, foi o objetivo da nossa palestra, né? Mas eu quero frisar o risco de dependência, o aumento do risco de isolamento. Quanto mais criança, adolescente e até adultos usam a internet, mais tendem a ficar sozinhos para esse uso, piora no rendimento escolar, prejuízos na rotina, não quer dormir no horário, não quer estudar para a prova, não quer sair com os amigos, não quer sair com os pais, baixa autoestima e menor satisfação com a vida. Eu citei, por exemplo, o caso das redes sociais, onde parece que todo mundo tem uma vida maravilhosa, não tem tristeza, não tem problema, né? Então, isso é um dos fatores que traz uma menor satisfação, principalmente para o adolescente, e os prejuízos físicos, muitas vezes, secura do olho, insônia, desconforto muscular, né, que os clínicos, pediatras, principalmente, também avaliam isso ao pesquisar o uso da internet por crianças e adolescentes. Quais são os sinais de alerta? Quando a criança ou adolescente apresenta sono irregular ou insônia pelo uso da internet, começa a trocar a noite pelo dia, isso não é raro. Queda no rendimento escolar que antes não acontecia e que possa ser atribuído ao uso da internet, é um sinal de alerta. Alternância no humor. A criança fica, principalmente quando é retirado a internet, fica excessivamente irritado, faz birra, grita, chora, fica triste, fica isolado quando retirado a internet. Começar a ficar muito isolado ou apática, né, aquele risco de que sites estão visitando, sites, às vezes, que trazem ideias de automutilação, de infligir dano a si mesmo. Isso provoca, muitas vezes, um isolamento em que a criança e o adolescente ficam preocupados, ficam pensativos a respeito daquilo que leram ou até do que foi proposto a eles fazerem a si mesmos. Isso pode provocar isolamento. E a criança fechar a tela rapidamente ou desligar ou tentar disfarçar quando um adulto chega perto. Então, são os sinais de alerta. Por fim, me parece que esse é o último slide antes do fechamento. Recomendações sobre o uso da internet. Supervisionar e sempre orientar, ou seja, ensinar a usar a internet. Limitar o tempo de uso de acordo com a faixa etária e cumprir aquilo que limitou, porque muitas vezes é limitado, mas não é cumprido. Quando você fala, dá uma orientação e não cumpre, você também está ensinando o seu filho que ele pode te desobedecer. Então, quando você limita, é importante cumprir. Evitar sempre que possível o uso de jogos. Então, usar a internet até de maneira se distrair, enfim, rede social com tempo limitado, o que posta, quem são os amigos, o que está vendo, sempre ter a senha. Vocês têm que ter a senha. Se o seu filho ou filha tem senha no computador, no celular, você também deve ter a senha dele ou dela. Os computadores devem ficar em locais públicos da casa. Hoje, como tem, né, a internet no celular, então, mesmo que não esteja em local público, porta do quarto aberta, vocês terem a senha, terem acesso ao que os filhos veem. Evitar sempre que possível usar a internet no celular. Eu sei que é difícil, né? Mas assim, limitar o tempo de uso e sempre que possível usa o celular, mas assim, todo mundo na sala, ali próximo do adolescente. E ter as senhas, que é o que eu acabei de dizer. Esse é o último, então, terminando. Lembrando que a internet faz parte da vida de todos nós, inclusive da criança e do adolescente. Vamos ensinar a usar, extrair o melhor possível também da tecnologia, porque é útil em nossas vidas, mas outras atividades que também estimulam o cérebro, a socialização, por exemplo, não só nas redes sociais, mas com outras crianças pessoalmente, não somente ouvir, né, músicas pela internet, mas poder aprender um instrumento, poder tocar, e aí usar a internet para ter as partituras, para aperfeiçoar, quem sabe, essas habilidades, enfim, tantas coisas que a criança, adolescente e o adulto, nós temos a desenvolver na vida, e não passar
muito do nosso tempo livre, quem sabe, em tecnologia, somente estimulando o nosso cérebro de uma maneira desorganizada e que não vai nos trazer tantos benefícios. Tá? Muito obrigada. É isso por enquanto. Doutora Elke, quando eu participo dessas palestras, eu vou ficar aqui um pouquinho mais perto. Eu fico ansioso para as perguntas, que é sempre a parte interessante. Tem umas muito interessantes aqui. Tem uns comentários pessoais, né? Eu estava lembrando, quando a senhora começou a falar sobre a parte da internet, o desenvolvimento da internet, eu fico imaginando as palestras da década de 30, 40 do século passado, né? Os perigos do rádio e das radionovelas, né? Fico imaginando esse tipo de coisa. Ou na década de 80, né? O que a televisão pode fazer por seu filho. Essas aí eu ainda ouvi um pouquinho quando criança. Passou? Sim. E aí, hoje em dia, a gente já está com essa história de internet, né? Algo diferente. Eu não sei se eu consegui me colocar dentro desse seu comentário ou se eu preciso fazer terapia. Quando a senhora comentou o negócio de a pessoa assiste o filme com um fone de ouvido em um ouvido, escutando música, uma sinfonia de Mozart, aí vendo o Facebook e consultando o Mercado Livre do que ele vai comprar na outra semana. Meu Jesus, aí eu não posso fazer mais isso, tem que parar. Então, realmente, são muitos estímulos, né? Ao mesmo tempo, né? E eu estou acreditando que isso não faz muito bem para o cérebro, não, viu? É exatamente pela questão cerebral, né? Que eu coloco, assim, evitar excessos de estímulo ao mesmo tempo. A senhora já comentou sobre isso, passou rapidamente, não sei se a senhora poderia falar um pouquinho mais. Existe uma comprovação de que jogos com temáticas de violência têm real ligação com comportamentos violentos? Então, como eu disse, comprovação a gente fala em pesquisa, tá? Tem sido feitas inúmeras pesquisas em relação a isso. Eu vi, por exemplo, uma reportagem na Gazeta do Povo, do sábado passado, último sábado, dizendo que não, mas daí não era uma reportagem baseada em uma pesquisa, tá? Em uma pesquisa clínica, uma pesquisa científica. Mas as pesquisas, a maior parte delas, o consenso é que pode sim, principalmente quando a gente vai buscar pesquisas feitas no campo de psiquiatria ou neurologia que avaliam funções cerebrais. Muitas pesquisas, como eu disse, têm sido feitas na China também, e aí têm sido estudados porque é um dos países que também tem estudado muito a questão de dependência de tecnologia, e tem se visto que sim, é possível pelo estímulo cerebral que provoca, o hiperestímulo cerebral. Eu já falei do lobo frontal, da impulsividade, eu já falei da dessensibilização provocada por excesso de conteúdos violentos, e tem mais uma questão, que é o excesso de estímulo cerebral. Muito estímulo cerebral aumenta a impulsividade. Aumenta a impulsividade. Crianças, adolescentes e até adultos que têm uma tendência para a impulsividade, isso é aumentado com excesso de estímulo cerebral. E, claro, a pessoa, quanto mais impulsiva ela está, maior o risco de ela cometer um ato de violência. Por exemplo, no trânsito, né? Onde eu digo porque no trânsito é um bom exemplo para medir como está a impulsividade, porque de repente alguém te fecha quando você não está esperando. Quando você está tranquilo, pode ir com a mão na buzina assim, pode? Não? Ah, pode, tá. É uma reação, né? Quando você está tranquilo, fala, nossa, me fecharam, né? E tal. Quando a pessoa está hiperestimulada, está impulsiva, ela já quer brigar, e às vezes depois fala, nossa, o que eu fiz? Isso é impulsividade. Então, o risco de impulsividade também pelo hiperestímulo. As perguntas estão ótimas, viu? Se você conseguiu ficar até agora, vai ser bom. Olha só. A senhora comentou da privacidade. Uhum. E tem uma discussão muito grande aí sobre privacidade, divulgação de dados, né? E o Yahoo teve falha de coisa, Facebook não pode ficar vendo o que a gente olha, tá bom. Criança e adolescente precisa de privacidade? Até os 18 anos, como a senhora disse? É bem importante isso também, porque eles precisam. Tá. Eles precisam no seguinte aspecto.
nós, adultos, precisamos cuidar da privacidade das crianças e adolescentes, porque tem vários aspectos disso, mas um deles é que a criança e o adolescente, eles não têm noção que o que eles postam ali está no mundo. Certo. Né? Então, muitas vezes, eles postam coisas que depois eles se arrependem, ou que eles não têm noção que daqui a alguns anos alguém salvou aquela postagem, aquela foto e vai colocá-los numa situação difícil. Então, é preciso proteger a privacidade deles. Mas, para os pais, nós podemos ter as senhas, conversar, que nós não estamos invadindo a privacidade, que nós estamos cuidando da privacidade deles quando nós entramos, por exemplo, nas redes sociais dos nossos filhos, porque o mundo inteiro entra. Por que os pais não podem ter a senha e entrar para orientá-los? Tem uma história de que os pais estão fugindo do Facebook. Não, como é que é? As crianças e adolescentes estão fugindo do Facebook porque os pais já estão lá. Aí eles estão indo para o Snap, aquelas coisas diferentes, né? Tem um vídeo famoso, a senhora falou das idades, aí eu vou chegar também, vou juntar algumas perguntas. Idades, de uso e tal, né? Tem um vídeo famoso de um bebê, uma criancinha, com uma revista, folheando a revista com um iPad. Ela fica passando assim, né, e percebe que não passa nada, né? Existe aí a senhora comentou ali da sociedade americana, 0 a 2 anos, 2 a 5 e tal. Qual é a idade legal, assim? Eu já me senti mal, né? Meu filho lá, coitadinho, com 6 meses, estava vendo alguma coisa. A gente tenta ter um controle. Existe, dá para seguir aquilo perfeitamente? 0 a 2, como é claro que é que não, é uma recomendação, né? Para a gente ter uma ideia do que é o melhor, é uma recomendação. Então, dentro do possível, busque seguir sim essa recomendação, mas eu sei que é difícil, então não é para vocês se sentirem culpados, mas é para ter um norteador do que fazer. Essa questão do bebezinho, um local que eu trabalhava, aconteceu, a secretária me contou, ela estava rindo e falou, nossa, tinha as revistas ali, o bebezinho estava passando o dedinho. Eles não sabem mais o que é um papel, né? Que diferente isso. Agora, olha lá. Ao fazer a lição de casa, crianças de 8 anos acham que tudo se resolve com o Google. E aí eu voltei lá para o meu passado, estou ficando velho, em que eu ia para a biblioteca, pegar uma Barça, um Mirador, falei nomes antigos agora, né? E ficava vendo uma coisa para outra, era legal, porque eu descobria outras. Eu ia procurar sobre a independência do Brasil, descobria sobre a independência dos Estados Unidos, independência, legal. E aí a pessoa, hoje em dia, a gente vai no Google, resolve. O meu filho falou, papai, tenho que pesquisar isso aqui. Então, não é aí que pesquisa, é aqui, no computador que pesquisa. Então, ele queria ir no computador pesquisar. Tudo se resolve no Google. E não quer folhear livro, buscar informações e tal. Como estimular uma criança a fazer pesquisas de maneira que seu cérebro processe as informações e que não seja um mero Ctrl+C, Ctrl+V? Isso. Eu não vejo nenhum problema em pesquisar na internet. Né? Eu acho que é uma ferramenta importante, inclusive para pesquisa, sem dúvida. A questão é o Ctrl+C, Ctrl+V. Por quê? Porque é necessário para o aprendizado a leitura. Né? Sem leitura não há aprendizado. E uma questão da atenção, por exemplo, ao ler, você se concentra, você precisa estudar. Nós também, criança, adolescente e adultos, precisamos ler e nos concentrar. Principalmente criança e adolescente, se eles não se concentram e não leem, simplesmente buscam na internet, isso pode diminuir a capacidade de concentração quando é excessivamente repetido, e a criança que não se concentra não aprende na escola também. Olha só. Tá? A senhora falou sobre o uso excessivo de atividades na internet. Gostaria de saber quando o adolescente usa a internet para uso escolar, mas fica horas a fios, porque tem escolas que cobram isso muito, né? Também é prejudicial? Então, para fazer tarefas escolares, não. Por quê? Porque quando a escola pede a tarefa, ali estão sendo exercidas outras habilidades. Não é? Por exemplo, numa tarefa de matemática, ele vai ter que exercer o cálculo, vai ter que pensar, vai ter que raciocinar. Então, fazer tarefas que a escola orienta online, eu não vejo problema. Tá? Podemos confiar na escola, então? Sim. Que bom. Existe uma idade apropriada para uma criança ter um tablet ou um celular? Eu li alguma coisa enquanto eu estava pesquisando que recomendações também, né, dessas sociedades médicas
em torno de 10 anos de idade, seria a recomendação. Eu não tenho uma opinião sobre isso. Na minha casa, conversamos, fizemos lá como nós entendemos, mas eu não tenho uma opinião pessoal sobre isso, mas a recomendação que eu li, não me lembro a referência, é em torno de 10 anos de idade. Perfeito. Teve um pai que eu conheço que ele resolveu o problema, né? Ele precisava se comunicar com o filho. Aí ele deu aqueles Nokia antigos, assim, só faz ligação e mensagem. Pronto, resolveu o problema. Ó, filha, esse aqui só serve para eu me comunicar com você e você comigo. Acabou-se. E aí não tem smartphone, essas coisas, né? Isso que é interessante. Hoje em dia talvez seja um recurso interessante ao ensinar a criança a lidar com a internet. Com a tecnologia, né? Porque como no celular é muito fácil, ali fica ilimitado. Então, talvez usar um recurso desse ensinando a usar o computador, enfim. Né? Até que progressivamente ele possa ter um celular com a internet. Com uma idade mais apropriada, ele vai ter um celular com a internet. Hoje em dia, as coisas acontecem tão precocemente, isso às vezes me assusta. Eu vendo problemas policiais, muitas vezes, com crianças de 10, 11 anos, né? E mudou hoje a idade da adolescência e a idade da vida adulta. Então, começa com que idade, já que está tudo tão precoce? De pontos referenciais, assim, de medicina não mudou. Tá? Não mudou. Mas a gente percebe, sim, né, que a questão dos comportamentos adolescentes tem se estendido para a vida adulta, em muitos casos, sim. E aí tem algumas questões, né, que explicam isso. Claro que não tem como fechar a questão por que acontece, mas tem algumas explicações. Porém, são comportamentos que têm se estendido para a vida adulta, comportamentos adolescentes. Mas não tem só a ver com a internet, não. Tá? Lembrei do comportamento adolescente se estendendo para a vida adulta, né? Acho que no nosso caso aqui não tem ninguém, mas é aquele filho de 28, 25 que está em casa, dependendo da mãe para comida, para roupa, para tudo, né? Tem uns casos. E algumas vezes dependente de jogos, isso também acontece. Embora a internet não seja o único fator, mas não é raro ver isso sim. Mais 3, então. Tem um filho de 7 anos, que faz um uso moderado da internet, mas com muito conflito e tentativas de negociação, principalmente por influência dos amigos. Até que ponto eles são capazes de compreender os fatores físicos e emocionais, uma vez que os estímulos de recompensa parecem satisfazer mais do que os conflitos no lar? Então, a questão da recompensa, essa questão cerebral é muito forte mesmo. E a influência, aos 7 anos de idade, ainda é importante que seja principalmente dos pais. Quando se chega na adolescência, a influência dos amigos, independente de estarmos vivendo um mundo em que a tecnologia está em todos os lares, está na vida de todo mundo, mas sempre a adolescência foi uma fase em que os amigos têm grande influência sobre o adolescente, isso é natural, mas até a adolescência é importante que os pais ainda sejam a maior influência, porque é uma idade que está se construindo ainda muitos valores. Então, se os amigos têm muito mais influência que os pais nessa idade, então esse é o primeiro ponto que precisa ser visto para daí conseguir mudar ainda o comportamento da criança. Identificado, então provavelmente essa pessoa percebeu isso na sua casa, identificado os sintomas do transtorno dos jogos em um adolescente, o que é indicado a fazer? Então, qual o próximo passo dessa pessoa? Então, se identificou, a minha recomendação é que o próximo passo é procurar um profissional da área da psicologia. Certo. Tá? Por quê? Porque os profissionais, ou pediatra também, ou profissional da área da psicologia, porque eles estão orientados, capacitados a orientar a família sobre o que fazer. Então, muitas vezes, dependendo da idade, o profissional vai trabalhar com a família, com os pais, ou diretamente com a criança e o adolescente para tentar reverter essa questão da dependência. Com certeza, a procura de uma ajuda profissional nesse momento vai ser importante, né? Sem dúvida. Essa aqui é muito difícil a pergunta, a senhora vai ter até que levar para casa para responder com calma e tal. Vou pesquisar na internet. Vai pesquisar, é o seguinte, a minha filha Laura tem 6 anos e ela quer saber quantos anos você tem. Então, é muito difícil. E a segunda pergunta é, você tem filho ou filha? A menininha quer saber, ela desenhou, eu vou entregar para a senhora levar. Eu posso falar, não tem problema. Eu tenho uma filha de 15 anos, vai fazer 16 em abril, e eu tenho 43 anos de idade. Estou respondido. Tá bem? Pergunta se encerraram, eu quero agradecer imensamente. Nossa, que especial
nós com certeza passamos uma manhã aprendendo e tendo maneiras de resolver um problema que está super aí no nosso dia a dia, né? Se nós adultos, estava conversando hoje, a gente chegou e comentou, se nós adultos, a primeira coisa que nós fazemos, infelizmente, 90% das pessoas, é conferir um celular para ver um Facebook ou um WhatsApp, imagine as crianças, né? O tipo de incentivo, de estímulo que eles têm, pode, infelizmente, acarretar coisas muito tristes para o futuro, né? Então, muito obrigado. Deus possa abençoar. Eu que agradeço. Amém. Uma salva de palmas. Obrigada. E vai levar com carinho. Muito obrigado. Vamos orar então por ela. Peço que fiquemos em pé, agradecer essa manhã a Deus. São temas às vezes pesados, né? Mas que é importante a gente tratar. E agradecer a igreja também por dar essa oportunidade de nós termos esse momento na igreja para tratar de um assunto tão importante, né? Deus possa nos abençoar. Muito obrigado. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, te agradecendo pela vida da Elke, que se dispôs a vir tratar desse tema. Agradecer pela vida de todos que estão aqui, Senhor, que vieram com muita vontade escutar um pouco mais sobre este assunto. Senhor, nós muitas vezes nos sentimos tão impotentes, tão sem preparação para criar nossos filhos, e é só a vida, só as experiências que vão trazer os problemas, e a gente vai acabar resolvendo os problemas. E só com a Tua graça, Senhor, nós conseguimos isso. Esteja conosco na vida de cada pai, de cada mãe, alguns avós que estão aqui, Senhor, para que nós possamos realmente, Senhor, manter a criança no caminho em que deve andar, com a ajuda da tecnologia e não com os empecilhos da tecnologia. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Muito obrigado a todos pela presença. Que Deus possa nos abençoar. Tenham um bom dia.